Vela de força. Hoje a aula vai ser sobre vela de força. Sem enrolação, bora lá ensinar o que é vela de força. Então, a vela de força sempre vai ser quando a vela, a gente tem um lote, por exemplo. Caramba, cadê? Ó, a gente tem um lote de compra aqui. Já tem vídeo no meu canal explicando o que é um lote de compra, o que é um lote de venda. Então a gente tem esse lote de compra. A gente marca aqui a extremidade. E o que vai ser uma vela de força? Uma vela de força vai ser um rompimento do lote. Então, quando romper algum lote, vai ser uma vela de força. Por exemplo, aqui rompeu o lote de compra, então essa vela vermelha aqui, ó, é uma vela de força. Então, vamos anotar aqui, ó, para deixar bem perfeitamente, ó. Aqui a gente tem nosso lote de comprador. Ó, vou fazer bem detalhadamente, porque vai ter gente que vai ter dúvida e eu quero explicar aqui, ó, da maneira que todo mundo consiga saber o que eu quero explicar. Então a gente tem aqui o nosso lote comprador. Lote comprador. Lote comprador. Essa vela aqui conseguiu romper o lote comprador. Então, tinha que ser só essa vela que rompeu? Não, podia ser, por exemplo, a gente tem mais velas aqui, a gente tem um lote comprador novamente aqui. A gente marca a extremidade, seria o pavio aqui, ó. Ó, caramba. A gente marca a extremidade. Tinha que ser a primeira vela? Não. Pode ser se tiver feito mais velas aqui, ó. Pode ser fazendo mais velas aqui. E uma vela aqui, ó. Fazer esse rompimento aqui. A única coisa que tem que ser importante é que o rompimento, essa nossa vela de força, tem que estar dentro do nosso domínio. Eu também já ensinei no meu canal como que é os domínios do lote. Já ensinei no meu curso também. Caso você queira ter acesso, é só me chamar lá no WhatsApp, que tá R$ 27. Tá um preço muito, muito barato. Então, bora adquirir lá. Então, aqui a gente tem um lote, aqui a gente tem um rompimento. A gente tem que ficar atento aos domínios do gráfico. Por exemplo, sempre quando a gente identifica um lote, é por causa da reversão. Então, aqui a gente tem a reversão. E a gente vai marcar o seguinte. A gente vai marcar o pavio. O pavio aqui da vela vermelha tem compra. Então, os compradores defendem a região do pavio vermelho. Do pavio aqui na parte de baixo. Quem que defende o pavio da vela verde? O pavio da vela verde, quem defende são os vendedores. Então, quando os vendedores tocar aqui, eles que vão... Quando os compradores tocar aqui, eles que vão jogar o mercado ali para sua direção. E aqui o corpo quem defende o corpo da compra é a própria compra. Então, opa, quem defende o corpo aqui da vela de compra é a própria compra, porque existe posicionamentos de compra aqui, pessoas comprando exatamente nesse ponto aqui. Então, então é o seguinte, a gente tem que ver se essa vela de força nasceu acima das nossas marcações, acima das nossas 3 marcações. Então, se o mercado, ó, tivesse rompido aqui, ó, tivesse, por exemplo, nascido aqui embaixo e rompido, isso aqui seria uma vela de força? Não, porque ela nasceu entre as nossas linhas. E o cenário ideal é ele nascer fora aqui, ele nascer dentro das nossas linhas e romper tudo de uma vez, romper as 3 marcações de uma vez. Então ela não pode fazer daqui, ó, não pode romper aqui e depois romper tudo aqui. Então, isso daqui é um cenário inválido, isso daqui a gente não opera. É um entendimento errado sobre a vela de força. A vela de força ela tem que estar aqui dentro, tá dentro dos domínios, ou seja, ó, a gente tem as 3 marcações como se fosse uma zona. A gente pode marcar aqui, ó, como se fosse uma zona. Então, o mercado ele não pode romper, tipo, o mercado tá aqui, ó, ele tá aqui dentro, essa vela vermelha, e ele consegue romper aqui as 2 marcações que sobraram. Isso aqui não é uma vela de força. A vela de força ela tem que nascer fora da nossa marcação. Ó. Por exemplo, ele nasceu. Essa vela é uma vela de força verdadeira,
porque ele nasceu fora aqui das nossas marcações aqui, ó. Então, isso daqui sempre vai ser uma vela de força. Deixa eu voltar ali, por exemplo. Então, a gente já sabe que é domínio. A gente já sabe que a vela de força tem que romper as 3 marcações do domínio. Se não tiver pavio, vai ter casos que o domínio vai ser assim, ó. O domínio vai ser, não vai ter pavio de um lado ou não vai ter pavio de outro lado. Isso daqui ainda vou ensinar no canal, mas isso daqui vai ser outro tipo de análise. Por exemplo, aqui vocês sabem que quem defende é a venda, mas aqui, ó, você não vai saber. Porque isso aqui, ó, quem defende é a compra. Ó, quem defende é a compra. Porém, tem alguns cenários que não vai ser somente aqui, ó. Então, o corpo não vai ser sempre defendendo a compra. Então, essa vela verde não vai ser sempre que vai ser compra. Então, vai ter casos que essa parte aqui verde vai ser aqui, ó. Quem vai defender é a venda. Então, ainda vou explicar no canal, pode ficar tranquilo, mas eu quero que o primeiro entendimento é se o lote for assim, ó. Por exemplo, tá aqui também, e a reversão aqui, a gente tem a reversão, e a reversão seja maior. Então, se a reversão for maior, aqui ó, é o básico que eu já ensinei, ó, que é o pavio quem defende a venda, o corpo aqui dessa vela verde quem defende a compra, e o pavio quem defende a compra. Eu vou ajudar aqui para vocês, ó. Eu vou fazer outro cenário, que é um cenário um pouquinho mais difícil para você entender. Aqui, ó. A gente vai ter a nossa reversão. A gente vai ter o nosso lote de compra. E aqui, aonde a gente vai fazer a nossa marcação? Nesse caso aqui, ó, se a gente for ver, essa vela aqui, essa vela verde, fez um pavio maior que o pavio anterior. Então, a nossa marcação de domínio aqui vai ficar diferente. A marcação não vai ficar assim, ó. A marcação vai ficar aqui, ó. No corpo, quem defende são os compradores. Então a gente vai marcar uma linha verde normal, igual aqui. E aqui o que vai ser diferente? Ó, aqui vai ser venda, que é normal também. Só que aqui vai ser ao contrário. Aqui não vai ser compra. Eu ensinei que quando o pavio é de venda, aqui quem defende são os compradores, certo? Quem defende são os compradores. Só que aqui, ó, essa vela que passou esse pavio verde ultrapassou o pavio vermelho. Então, a gente tem isso daqui, ó. Então, quem defende aqui essa vela vermelha não é mais a compra, é a venda. Então, daqui para cá vai ser a venda. Então, na verdade, tudo aqui vai ser quem defendeu foi a venda. Então, a nossa marcação nesse cenário vai mudar. Então, é por isso que eu não quero explicar tudo de uma vez, todos os cenários de domínios. Então, todos os tipos de domínio eu não quero ensinar agora, porque senão vai confundir muito. O cenário que normalmente acontece no gráfico são esses dois aqui, ó. Porém, vai ter cenário que vai ser diferente e eu vou explicar. Posso explicar somente no meu curso, porque é um material um pouquinho mais avançado, que se eu ensinar para todo mundo vai confundir a cabeça e vai ficar difícil do entendimento. Então, de começo, vai ser só esses dois tipos de domínio que eu vou estar ensinando para você. Então, bora lá. Aqui é quando o pavio da vela vermelha é maior que o pavio da vela verde. E aqui quando o pavio da vela vermelha é menor que o pavio da vela verde. Assim, vale também o exemplo ao contrário, que seria aqui ó, a gente tem a compra, a gente tem a reversão. Então, a gente tem um lote de venda aqui. Ó, a gente tem um lote de venda aqui, certo? E aonde a gente vai fazer a nossa marcação? A marcação no lote de venda, você já sabe que a marcação é na abertura. Então, vai sempre aqui, ó, na abertura dessa vela. E no lote de compra é sempre na abertura da vela de compra. Então, a única diferença da vela do lote de venda para o lote de compra é que na de venda é na parte de cima e na de compra sempre na parte de baixo. Então, ou seja, sempre vai ser na abertura da vela a nossa marcação. Sabendo disso, bora lá. Cadê? Deixa eu apagar aqui. Então, como vai ser a nossa marcação? Vai ser o mesmo jeito aqui, ó. Vai ser o mesmo jeito. Quem defende aqui esse pavio é a venda.
quem defende esse pavio é a compra, que é o pavio de venda, quem defende a compra. E quem defende o corpo aqui da vela de venda são os vendedores. Então, tem vendedores posicionados aqui nessa vela, nessa parte aqui do corpo. Então, a gente tem essas três marcações. E qual que é o outro cenário? O outro cenário é quando esse pavio aqui, ó, esse pavio de venda é maior que o pavio da vela anterior. Então, a gente tem um pavio assim, maior que o pavio da vela anterior. Esse caso, como a gente vai marcar o nosso domínio? Ó, a gente vai marcar esse domínio desse jeito aqui, ó. Quem defende aqui o pavio de venda é a compra. E o único que muda é o que? É o pavio da vela anterior, que não é venda. No caso, o outro exemplo aqui era venda, porque esse pavio aqui do lote era menor que dessa vela aqui da reversão. Então, nesse caso, quem vai defender aqui vai ser a compra. Então, para decorar, para ficar fácil, sempre quando o pavio da vela do lote, ó, a gente não tem um lote vendedor, então esse pavio do lote vendedor é maior que o pavio da reversão. A gente tem que sempre comparar o pavio do... A gente sempre tem que comparar o lote com a vela anterior. Então a gente tem um lote vendedor, um lote de venda, um lote vermelho aqui, o pavio vermelho, maior que o pavio da vela anterior, que é um pavio menorzinho aqui. A gente tem que marcar onde? A gente tem que marcar de acordo com a cor da reversão. Se a reversão for verde e o pavio for verde, a gente vai marcar aqui, ó, que essa vela, que o pavio defende os compradores. Então, o pavio de compra, quem defende é os compradores. Nesse caso aqui, ó, somente nesse cenário, que o pavio da reversão é menor que o pavio do lote. Então, sempre quando, para ficar mais fácil, sempre quando o pavio da reversão é menor que o pavio do lote, a gente vai marcar de acordo com a cor. Então, fez aqui a reversão é de cor verde, a reversão é de compra, e o pavio é menor que o pavio do lote, a gente sempre vai marcar da mesma cor. Porém, se o pavio for diferente, se o pavio aqui do lote for menor, ó, deixa eu refazer aqui, ó. Se o pavio do lote for menor que o pavio da reversão, aí já muda. Aí quem defende aqui são os vendedores. Acho que deu para entender, né? Ó. Deixa eu refazer aqui, ó. Fazer dois cenários aqui, ó. Um do lado do outro para não ter dúvida. Então, ó. Temos aqui o pavio. O pavio da reversão é maior que o pavio do lote. Então, aqui nesse caso, a marcação vai ficar assim, ó. Quem defende o pavio aqui o pavio vermelho é a compra. Quem defende o corpo da vela vermelha é a venda. E quem defende aqui o pavio da compra, o pavio da vela verde, é a venda. Então, esse cenário aqui é o cenário em que Deixa eu marcar aqui, ó. Cenário que a vela da reversão é maior, ó, é maior que a vela do lote. Então, ó, a gente sempre vai marcar assim, a gente vai identificar o lote. Isso daqui é um lote de venda porque teve uma reversão. Então, lote de venda. Se esse pavio for menor que a reversão, a gente sempre tem que analisar a reversão, certo? A vela passada. Então, a gente tem um lote de venda, a gente analisa a vela passada também para encontrar o nosso domínio. Então, o lote de venda, essa vela aqui, a primeira vela do lote de venda, é menor. Então, o pavio dessa vela aqui é menor que a vela da reversão. Acho que deu para entender. Então, a gente tem o outro cenário aqui, ó. A gente tem a reversão. E a gente descobriu que a próxima vela reverteu aqui. Então, isso daqui é um lote de venda. A gente marca o quê? A gente marca o corpo. Que o corpo, quem defende é a venda. Então, a gente marca de vermelho. Quem defende o pavio aqui é a compra. Aqui não muda nada. Sempre vai mudar é a vela aqui, ó. A vela da reversão. Então, aqui, ó. Quando o pavio for menor, vai ser a mesma cor
da vela da reversão. Então, se a vela é verde, o pavio vai ser verde também. Ó, o pavio vai ser verde também. Por causa disso daqui, ó. Por causa que essa vela deixou um pavio maior. Então, sempre que você traçar uma linha e ver que o pavio é maior, a gente já sabe que tem que marcar de verde. Então, se o pavio fosse menor, aí a gente marcaria aqui, ó. A gente marcaria certinho, que nem do jeito que eu ensinei a primeira vez. Então, aqui, ó. Esse outro cenário vai ficar assim, ó. Esse outro cenário vai ser aqui, ó. Cenário que a vela da reversão é menor que a vela do lote. Então, ó, isso daqui é muito importante. Isso aqui é o cenário dos domínios. Então, a gente tem que saber o que é domínio para saber o que é uma vela de força. Para saber que quando uma vela de força rompe os 3 domínios, é uma vela de força verdadeira. Ó, a vela de força tem que romper os 3 domínios aqui, ó. Isso aqui será uma vela de força porque rompeu os 3 domínios e nasceu fora da marcação. Então, acho que deu para entender essa parte aqui, ó. Deixa eu apagar. Ó, a gente sempre vai identificar um lote. Então, ó, a gente teve a reversão para saber que esse lote é comprador. Então, a gente teve a reversão aqui. Certo? A gente teve a reversão, lote comprador. Aonde a gente tem que fazer a marcação? A marcação é sempre aqui, ó. Marcação do corpo da primeira vela do lote. Quem defende o corpo aqui da compra é a própria compra. Quem defende aqui o pavio desse lote, da primeira vela do lote, são os vendedores. E quem defende aqui o pavio da reversão são os compradores. Então, o domínio, a parte do domínio, eu acho que já deu para entender. Então, deixa eu fazer aqui certinho. Deixa eu nomear o que cada coisa tem que fazer. Então, a gente tem o que? A gente tem esse lote comprador e tem a vela que rompeu o lote comprador. Lote comprador. Então, essa vela é uma vela de força, porque rompeu o lote comprador. Então, qual que é o cenário ideal? O cenário ideal é que essa vela que rompeu, essa vela de força, ela só vai ser de força se ela nascer dentro da nossa marcação, que eu já expliquei. Tem que nascer dentro a vela de força. Só vai ser verdadeira se nascer dentro dos domínios. Então, dentro dos domínios e rompendo e romper e deve romper os 3 de uma vez só. Então, ele tem que nascer dentro do domínio e romper os 3 de uma vez. Não pode ser tipo só um, depois rompe os outros. Tem que romper tudo de uma vez. Então, se fez esse cenário, é uma vela de força. Então, qual que é o que a gente tem que identificar mais para ser uma vela de força verdadeira? A próxima vela aqui, ó. Então, a próxima vela tem que ser uma vela da mesma cor do rompimento. Então, tem que confirmar o rompimento com uma vela vermelha. Então, rompeu com uma vela vermelha, tem que confirmar com uma vela vermelha. Se fizer uma vela verde aqui, ó. Isso daqui, ó. Se fizer isso aqui, ó, uma vela verde confirmando, não é uma vela de força verdadeira. Isso aqui vai ser uma falsa vela de força, que nos próximos vídeos, nas próximas aulas, eu vou ensinar detalhadamente como se opera a falha na vela de força. Então, eu vou deixar para o próximo vídeo esse tema aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito comprido, vai ficar muita informação. Esse vídeo aqui já está quase 20 minutos e já tem muita informação. E também como operar essa vela de força eu vou ensinar ainda hoje. Eu não vou ensinar, mas vou ensinar hoje, para não ter dúvida. Então, a gente identificou que essa vela aqui rompeu os 3 domínios nascendo dentro. Ela também confirmou. Tem que confirmar com a mesma cor. Uma vela da mesma cor. Ó. Cadê? Ó, essa vela aqui, ela confirmou o rompimento. Vela
de confirmação. Por quê? Porque é da mesma cor. É da mesma cor do rompimento. Então, é só isso. Tem que romper os 3 domínios, nascendo dentro dos domínios. A próxima vela tem que confirmar. Confirmar o quê? Com a mesma cor no rompimento. Então, fez um rompimento da vela vermelha, tem que confirmar com uma vela vermelha. Para assim, a gente saber que essa vela aqui, ó, essa vela de força, é uma vela verdadeira de força. Então, deixa eu refazer tudo aqui, porque tá uma bagunça. Ó. Então, a gente tem a reversão e a gente tem um lote de venda. Aqui eu vou fazer o cenário assim, ó, um cenário oposto, de outra cor. Então, aqui, quem domina é os compradores, quem domina o corpo são os vendedores, e quem domina aqui esse pavio da vela verde, que é a vela da reversão, são os vendedores. Daqui já deu para entender? Então, bora lá. Aqui fez uma vela verde, pode fazer quantas velas verdes. Porém, para ser uma vela de força, tem que nascer dentro aqui, ó. Pode ser até aqui, ó. Por exemplo, fez essa vela aqui, ó. Fez mais uma velinha aqui. E a vela que nasceu aqui, ó. Nasceu abaixo, porém rompeu tudo de uma vez. Isso daqui ainda é válido. Isso daqui pode ser também uma vela de força ideal, porque é uma vela de força que nasceu dentro dos domínios. Nasceu abaixo aqui dos domínios. Então, ó, por exemplo, ela rompeu tudo de uma vez, nascendo dentro do domínio. Então, nasceu dentro do domínio, rompeu tudo de uma vez e confirmou aqui. Confirmou com mais uma vela. Então, a gente sabe que essa vela aqui é uma vela de força. Então, como a gente vai usar essa vela de força? Essa vela de força a gente vai usar aqui, ó. A gente marca o pavio mais baixo e o pavio mais alto. A gente fez uma marcação aqui, ó. A gente fez essa marcação. E no futuro, quando o mercado conseguir fazer o quê, ó? Conseguir fazer uma vela que não deixe pavio aqui na parte de baixo. O nome dessa vela é uma vela expirada, é uma vela que não tem pavio na parte de baixo. Se fizer isso daqui, ó, uma inspiração dentro aqui, ó, da vela de força, tá vendo? Que essa vela aqui, ó, ficou dentro da vela de força, porque tá dentro aqui da linha, do quadrado aqui, do retângulo azul. Então ela expirou, ela deixou uma vela sem pavio aqui. Essa parte aqui, ó, não tem pavio. Então deixou uma vela sem pavio na parte aqui, expirando o preço dentro da vela de força. Dentro aqui, ó, da nossa caixa azul. Então, se o mercado fizer isso, a gente tem uma leitura muito forte de pegar uma operação de compra. Aonde? A operação de compra vai ser aqui nesse pavio. Então, a gente só pode operar, a gente só pode pegar uma compra quando o mercado vier aqui, ó, vier aqui, tocar, a gente pega uma operação de compra aqui, ó. Quando tocar aqui no pavio da vela de força. Então, esse cenário aqui, ó, operando isoladamente, e é o cenário aqui forte. É o cenário que a gente vai ter que pegar aqui com uma margem maior, porque a gente está operando de forma isolada. Então, o que eu espero é que cada vídeo, cada aula, você vai no gráfico e você faça o backtest. Então, a gente entra aqui no gráfico, ó, por exemplo. A gente entra aqui no gráfico e vai fazendo o backtest. Por exemplo, como a gente vai saber se é uma vela de força verdadeira? A gente vai identificar um lote, ó, reversão, lote de venda. Como a gente vai marcar o lote de venda? A gente identificou que isso aqui é um lote de venda. A marcação é como? A marcação é o corpo do lote de venda. Então, quem defende o corpo do lote de venda é a própria venda. Quem defende esse pavio aqui? Deixa eu marcar de novo. Aqui. Deixa eu colocar mais perto. Ó. Aqui, ó. Quem defende o corpo da vela de venda é os vendedores. Quem defende o pavio da vela de venda são os compradores. Então, a gente marca de verde. Ó, deixa eu colocar até lá na frente. Ó, assim. Quem defende aqui são os vendedores, assim. E quem defende aqui
Esse pavio da reversão são os vendedores. Então, como a gente vai identificar uma vela de força verdadeira? Por exemplo, essa vela aqui fez o rompimento. Então, essa vela aqui é a vela do rompimento. Só que essa vela é uma vela de força? Não, porque ela não rompeu tudo. Ela nasceu aqui dentro. Ela nasceu dentro aqui. Ela nasceu abaixo do domínio, dos 3 domínios. E ainda ficou dentro. Isso aqui seria uma vela de força. Porém, ele não rompeu as 3 linhas de uma vez. Então, ele só rompeu uma linha. Ele deveria romper as 3 linhas. E essa vela aqui, ó. Essa vela é uma vela de força? Não, porque ele já nasceu fora do nosso domínio. Ele nasceu aqui, ó, dentro como fala? Do domínio. Então, o cenário ideal era ele nascer aqui fora, ele nascer abaixo do domínio. Então, isso aqui não é. Isso aqui, por exemplo, rompeu só 2. Rompeu os 2 aqui, ó. Nasceu dentro do domínio, nasceu aqui abaixo. Então, tá errado. Então, esse daqui não é uma vela de força ideal. Então, bora para mais exemplo aqui, ó. A gente tem a nossa reversão. Reversão, lote de compra. Como a gente vai marcar o lote de compra? A gente marca aqui na abertura. Quem defende aqui são os compradores. Quem defende o pavio aqui são os vendedores. E quem defende o pavio da reversão é os compradores. Eu falei compradores, eu acho aqui. Mas é os vendedores. E aqui quem defende são os compradores. Essa vela de força aqui. Essa vela aqui rompeu. É a vela verdadeira de força? Não, porque ele só rompeu um domínio. Essa vela aqui é verdadeira? Não, porque ele nasceu aqui dentro, ele nasceu fora do domínio. E ainda ele só rompeu 2. Então, isso aqui também não é uma vela de força ideal. Vamos para mais exemplo aqui, ó. Essa vela aqui, ó, é uma vela de força? Vamos ver aqui, ó. Reversão, lote de venda. Então, bora. Ó. A gente marca o quê? Ainda que eu falei errado. Ó, tem que ser aqui, ó. Reversão. Caramba. Reversão, lote de compra. Então, a gente vai fazer a marcação aonde? A gente vai fazer a marcação aqui embaixo, aqui na abertura. O corpo quem defende é a compra. Aqui quem defende é a venda. O pavio aqui é a venda. E quem defende aqui esse pavio é a compra. Marquei errado. Aqui, ó. É a venda. E quem defende o pavio aqui da reversão é a compra. Essa vela aqui é uma vela de força verdadeira? Sim, porque ela nasceu, o nascimento, ó. O nascimento dessa vela nasceu fora do domínio. Ela não nasceu aqui dentro do domínio. Ela nasceu fora do domínio e conseguiu romper tudo de uma vez. Ela nasceu, rompeu tudo, rompeu as 3 marcações e ainda confirmou. Esse é o cenário ideal da vela de força. Então, a gente sabe que essa vela aqui, ó. A gente sabe que essa vela é uma vela de força verdadeira. Então, essa vela é importante, é uma vela importante do gráfico. Então, como a gente vai identificar certinho a vela de força? A gente tem que marcar aqui, ó, os domínios. A gente marcou o domínio do corpo, o domínio do pavio e o domínio da reversão. E essa vela aqui, ela nasceu dentro do domínio e rompeu tudo de uma vez. Rompeu as 3 linhas de uma vez. E a próxima vela confirmou. Então, isso daqui é uma vela de força verdadeira. Então, deixa eu anotar aqui, ó. Rompeu os domínios. Que mais? Nasceu dentro do domínio. Nasceu dentro do domínio e também rompeu tudo de uma vez. Rompeu os domínios tudo de uma vez. E também confirmou com uma vela da mesma cor. Então, a confirmação tem que ser a mesma vela, a mesma cor da vela do rompimento. Então, rompeu uma vela vermelha, confirmou com uma vela vermelha. Então, como a gente vai operar? A gente sabe que essa vela aqui, ó, essa vela é uma vela de força, então a gente pode identificar como uma VF. VF, vela de força. Então, a gente já sabe
que essa vela aqui é uma vela de força. A gente faz a marcação, que a marcação aqui, ó. A gente marca as duas extremidades, que seria o pavio mais baixo e aqui esse outro pavio aqui. Então, no futuro, quando uma vela de compra expirar aqui dentro, o que você expirar? Seria não deixar pavio aqui, ó, na sua parte do fechamento. Então, se aqui não tivesse pavio, expirando dentro da vela de força, então, ou seja, ela entrou na vela de força, expirando dentro da nossa caixa aqui, ó, da nossa região. Então, ela não deixou pavio, ó. Na verdade, ela deixou pavio, mas o cenário ideal era não deixar pavio. Não deixou pavio. A gente teria operação quando o mercado aqui, ó, tocasse aqui nesse pavio. Então, tem-se na próxima vela, tá? Ó, teve uma expiração. A próxima vela, se tocasse aqui, ó, tocou, a gente pega uma operação de put. Então, esse é o jeito certo de operar a vela de força. Bora para mais exemplo aqui, ó. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, nesse caso, bom que aconteceu, que aqui, ó, não tem pavio. Então, ó, teve a reversão, ó, reversão, lote de venda. A gente sabe que aquele exemplo lá foi 3 marcações de domínio. Aqui não vai ser 3 marcações, vai ser só 2. Por quê? Porque essa vela não tem pavio. Então, a gente marca aqui quem defende é a venda. Quem defende aqui o pavio é a venda também. Então, esse lote aqui, esse domínio, é um domínio total da venda. O que é um domínio total? É um domínio em que as marcações que existem, que seriam essas duas, são de venda. Então, se tem 2 marcações de venda e nenhuma de compra, a gente tem um domínio total de venda. Então, domínio total de venda. E a gente tinha que esperar o quê? Uma vela de força, uma vela que rompesse tudo de uma vez. Nascesse dentro aqui do nosso domínio e rompesse tudo de uma vez. Rompeu tudo de uma vez e confirmou com outra vela aqui. Essa vela seria uma vela de força. Seria uma vela de força. E se o mercado tivesse feito uma expiração, tivesse feito isso daqui, ó, uma vela expirada, a gente poderia pegar um call quando o mercado chegasse aqui. A gente pegaria essa retração aonde? Retração no pavio da vela de força. Então, vamos procurar um exemplo aqui que deu certo. Ó, eu tenho até um print aqui, ó, que eu tinha tirado. Deixa eu ver se eu acho. Que é uma leitura de vela de força que eu achei aqui no gráfico. E eu tinha mandado aqui no meu grupo. Vamos ver se carrega aqui o Telegram. Mas vamos continuar aqui, ó. A gente tem que ter a marcação de um lote e um rompimento. Ó. Por exemplo, a gente só identifica o lote, identifica se ele rompeu tudo de uma vez os domínios. Por exemplo, aqui, ó. Meu Telegram não tá carregando, mas ó. Enquanto isso, vamos fazer aqui o nosso estudo. Aqui quem defende o corpo é a compra. Ó, primeiro a gente olhou esse gráfico e olhou a reversão. Reversão, lote de compra. Então a gente marca aqui, ó. Aqui o corpo, e quem defende são os compradores. Tem um paviozinho pequenininho, a gente marca também. Quem defende são os vendedores. E esse pavio aqui, ó, peraí. Quem defende são os vendedores. E esse pavio da reversão quem defende são os compradores. São os compradores. Cadê? Ó. Quem defende esse pavio são os compradores. E essa vela aqui rompeu tudo de uma vez. Rompeu os domínios e nasceu dentro do domínio. Ó. A abertura dessa vela aqui, ó. Tá vendo? Ela nasceu dentro do domínio e rompeu tudo de uma vez. Então, e também confirmou. Então, essa vela é uma vela de força verdadeira. Então, a gente pode marcar aqui, ó. Que é uma vela de força, que é uma VF. Então, essa vela aqui é uma VF, é uma vela de força. Quando o mercado fizer uma expiração dentro... Aqui tá muito longe aqui, ó. Por exemplo. Mas a gente marca aqui, ó. Ó, rompeu aqui. Tal. Foi essa vela, na verdade. Essa vela é a vela de força.
qual que é a marcação? A marcação é aqui nas duas extremidades. A gente faz a marcação e se tivesse expirado uma vela aqui dentro, a gente poderia pegar uma retração. Então, ó, o meu Telegram abriu aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó. Aqui esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo, não, esse exemplo aqui é o exemplo falso. Deixa eu mostrar o exemplo verdadeiro aqui, ó. Aqui, achei. Esse exemplo aqui é uma vela de força porque a gente identificou o nosso lote de compra. Ó, identificamos o lote de compra. A gente faz a nossa marcação. Ó, a marcação é o que? O corpo tem compra. O corpo dessa vela tem compra. O pavio dessa vela tem venda. É que aqui, ó. Pera aí, deixa eu ver. Ó, o pavio dessa vela da reversão foi maior. Então a gente marca aqui, ó, de compra. E marca aqui que foi venda. Então, quando o mercado rompeu tudo, então essa vela aqui, ó, é uma vela de força porque rompeu tudo. Rompeu todos os domínios que tem. Rompeu o domínio do lote e rompeu o domínio da reversão. Então, rompeu tudo. Fez uma vela de confirmação, ó, que nem tá tudo certinho aqui, ó. Lote de compra, rompeu, confirmou. Então, a gente faz a marcação aonde? A gente faz a marcação das duas extremidades, que seria o pavio e o outro pavio. Ou se não tivesse pavio também, a gente marcaria o corpo. Então, são as duas extremidades. A gente marcou as duas extremidades. Essa vela aqui, ó. Essa vela aqui, ó. Expirou, ou seja, essa vela não deixou o pavio aqui na parte de cima. Expirou dentro da vela de força. Por que expirou dentro da vela de força? Porque fez uma vela sem pavio na parte de cima, dentro aqui, ó, do nosso canal de vela de força, dentro do nosso retângulo. Então, se expirou uma vela de força, dentro do nosso expirou uma vela dentro da vela de força, a gente pode pegar um put aqui na retração quando tocar no pavio. Então, tocou aqui no pavio, a gente faz essa operação aqui, ó, essa operação linda. Então, ó, tem mais exemplo aqui no meu grupo que eu sempre ajudo aqui o pessoal aqui, ó. Ó, eu sempre ajudo o pessoal aqui, ó. Posto as análises, ó. Deixa eu ver se eu acho. Ó. Tem várias análises minhas aqui que eu ajudo o pessoal. Então, isso aqui é o pessoal que eu tô ajudando de graça, mas é como se fosse uma mentoria. Isso aqui, como se fosse meu curso, é tudo que eu ensino aqui. Ó, por exemplo, o pessoal tá tendo dúvida, eu faço aqui, ó. O que é uma rejeição lá de venda, o que é uma conexão, por que essa análise está errada, por que a análise está certa. Ó, por exemplo, aqui, ó, essa análise aqui. Então, eu vou corrigindo aqui pra galera. Ninguém mais vai entrar nesse grupo, então só são as pessoas aqui que eu selecionei, que eu ia dar uma mentoria de graça. É um curso aqui que eu tô ensinando a galerinha. Então, eu tô ensinando a galera aqui, ó. Então, bora continuar. Eu esqueci de falar o exemplo aqui, na verdade, ó. Tem um exemplo que é uma vela de força, só que não foi... é uma vela de força, só que é falsa. Por quê? É falsa não. É o gap, por causa do gap, ela não expirou. Ou seja, ó, a gente tem a nossa marcação aqui, ó, que é o domínio. Ó, nesse caso aqui é o exemplo que eu falei, ó. Que seria exatamente isso daqui, ó. Quem defende aqui é a venda. É a venda. Quem defende aqui é a venda. Quem defende esse pavio é a compra. E quem defende esse pavio aqui, ó, a marcação é diferente. Quem defende esse pavio não é a venda. Quem defende esse pavio é a compra. Porque, eu já falei, ó. Porque o pavio do lote foi maior que o pavio da reversão. Então, a gente faz a marcação, ó. A gente só copia a cor da vela. Então, a vela é verde. A gente copia o pavio aqui, ó. Então, quem domina é a compra. Então, essa vela aqui nasceu dentro, rompendo tudo. Rompeu tudo. Confirmou aqui. E fez uma expiração. Uma expiração aqui. Dentro aqui do lote. Do lote não. Dentro da vela de força. Então, a gente pegaria uma operação quando chegasse aqui, ó. Tanto é que deu loss. Mas por que deu loss?
qual que é a análise que deu loss. Cara, eu já ensino aqui no meu canal, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Ó, na verdade não, mas ó. Essa vela aqui, cadê? Ai, caramba. Essa vela aqui, ó, teve um gapzinho. Não sei se dá pra ver, ó. Ou seja, a vela seguinte fez um gap, fazendo que essa vela aqui, ó, tivesse pavio. Ou seja, essa vela não terminou assim. Essa vela terminou bem onde eu marquei a linha aqui, seria bem na abertura da vela. Já tem vídeo meu explicando aqui no canal como que opera o gap. Cara, é surreal que isso daqui não é uma vela de força. Não, daqui não é uma vela de força, não. Daqui não é uma vela inspirada. É uma vela que termina exatamente assim, ó. Então, essa vela aqui, ó, ela não pagaria aqui. Ela não daria gain pra gente, porque é uma vela que fez gap. Gap eu já ensinei no meu curso, já ensino no meu canal também. Se você quiser entrar no meu curso, é só me chamar lá no meu WhatsApp, que tá na descrição. Então, me chama lá, que eu vou te responder lá. Que eu vou entregar todo o material que eu tenho. Então, essa vela fez gap, então ela não é uma vela inspirada. Então a gente não pode operar aqui quando chegar aqui, ó. Então, se fizesse isso daqui, ó, exatamente isso. Fez essa vela aqui, ó. Porém, fez gap, essa vela aqui é uma vela falsa. Porém, se fosse certinho, tivesse feito a análise certinha, que nem essa daqui, ó, que nem essa, que inspirou e o preço não fez gap, ó. Tá vendo? Ela não fez gap, ela nasceu certinho aqui, ó. Então, teve a abertura dessa vela e a abertura dessa vela nasceu certinho com o fechamento dessa vela. Então, essa vela não teve gap, essa vela não é uma vela falsa. Então, essa vela expirou dentro da vela de força. A gente pode pegar uma operação bem aqui quando tocar aqui no pavio. Então, essa aula é bem simples, vai ficando por aqui. Já de novo, eu vou adiantando. Se você quiser entrar no meu curso, é só me chamar, tá apenas R$27. No futuro eu vou aumentar, então essa oportunidade é única. Então, bora para a próxima aula.